Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre Lloyd e Eunice, a avó e a mãe do jovem cristão Timóteo. Lá na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, está assim escrito: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e a tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Palavra do Senhor. Esse texto nos traz algumas características tão essencial e funcional para exercermos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Obviamente que a orientação desse texto é trazer reflexão para as mães, para as vovós, que e de fato sempre serão uma segunda mãe, e algumas até exercem na primeira escala autoridade de mãe, e eu bem sei disso. Mas você que está hoje aqui, que está pensando nessa temática, é necessário que você pense também na importância de você entender o quanto você deve exercer autoridade sobre a vida dos seus filhos. E já vou adiantar, a gente não pode terceirizar a educação cristã dos nossos filhos. Muitos pais colocam na educação secular a responsabilidade na escola e espera que a escola seja tudo para a educação do nosso filho. Não é bem assim. Há valores, há princípios que devem vir de casa, surgem em casa, para o crescimento e desenvolvimento humano e principalmente para a dignidade humana daqueles que são filhos, que um dia serão homens e mulheres. Muitos fazem a mesma coisa com a igreja. Coloca a responsabilidade da educação cristã na igreja e espera que a igreja dê tudo o que o filho precisa para crescer na sua espiritualidade. E já adianto, nossos filhos passam muito mais tempo na companhia dos pais e das mães do que propriamente no tempo em que a igreja exerce autoridade sobre a vida deles. Há uma disparidade de tempo. Eles passam menos tempo na igreja do que na nossa companhia. Então fica já essa palavra inicial que nós precisamos manter firmes a educação cristã dos nossos filhos. E para isso precisamos exercer autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Cada personagem bíblico tem o seu valor único e seus nomes não são citados por acaso na Bíblia. A exemplo da Eunice e a exemplo da Lloyd. É muito importante que você perceba na leitura do texto que nós fizemos que por trás da citação do nome de Lloyd e Eunice existe algo tão semelhante àquilo que nós propomos nessa leitura para a nossa reflexão, que é exercer a autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. O texto diz que pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. A primeira característica que você que é mãe, você que é vó, precisa entender é que no exercer autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, a transmissão, o ensinamento da palavra é mostrar uma fé sem fingimento. Dá para entender o que seria uma fé sem fingimento? Você prega aquilo que vive, você ensina aquilo que pratica. Para você exercer autoridade sobre a vida dos seus filhos, nós, assim como o pastor, toda a igreja, e você em especial que é mãe nessa noite, deve entender que você deverá exercer autoridade sobre os seus filhos, sendo exatamente o que você ensina. Em outras palavras, se você não pratica o que você prega, certamente a tua fé não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Dá para entender? Vocês estão seguindo esse raciocínio? Uma fé que compreende a natureza de um Deus que nos revela pela sua graça o quanto Ele é importante para nós,
precisa, acima de tudo, deliberar uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque Lloyd ensinou sua fé a Eunice, que por sua vez juntas ensinaram essa mesma fé ao filho neto Timóteo. Há uma herança, culturalmente falando, de uma educação de berço que começa em casa. Elas não terceirizaram a educação espiritual do seu filho, do seu neto Timóteo, mas tiveram em concordância o que diz a palavra de Deus, onde nós aprendemos que devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos e ensinar eles o caminho que devem andar, praticando a justiça, vivendo para adorar a Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa talvez seja para mim e para você uma grande problemática nos dias de hoje. Educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Levar a palavra de Deus, como aquela avó, como aquela mãe que não abriram mão, não terceirizaram a educação e ali estiveram voltados totalmente para levar o cumprimento e fazer desse cumprimento da palavra de Deus o que era tão necessário para que Timóteo, ao chegar na sua juventude, fosse um varão, um homem de valor, a ponto de Paulo chamar de filho na fé, alguém que o próprio apóstolo tinha como discípulo, como aquele que Paulo confiava, como aquele que Paulo acreditava. Como seria muito bom que nos dias de hoje educasse os nossos filhos, não abrisse mão da educação cristã da vida deles, a ponto de um dia chegássemos e olhar para eles e verem com muita honra que ali se criaram e ali estariam servindo ao nosso Deus. E nessa primeira característica de uma mãe espiritual, de uma mãe que ensina uma fé sem fingimento, é fazer com que a criança perceba realmente aquilo que nós acreditamos, aquilo que de fato falamos. E pode ter certeza, irmãos, as crianças notam se o nosso comportamento na igreja é o mesmo comportamento que nós temos dentro de casa. Abro aspas. Se você tem um comportamento na igreja, em casa você tem outro, pode ter certeza que os filhos, as crianças, elas percebem. Quantos de vocês, assim como eu, precisamos entender que não dá para ser só crente na igreja? Nós precisamos exercer autoridade cristã nos nossos lares. E para isso nós não podemos abrir mão da fé verdadeira e da fé genuína. E a maior influência que uma mãe pode dar aos seus filhos é na transmissão da fé, é levar através da fé o ensino da palavra de Deus. E aqui nós seguimos com a segunda característica para o exercício de uma autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. É se preocupar com a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é colocar no coração deles a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15 está escrito: e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só como Paulo menciona os ensinos que Timóteo recebeu como herança da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E agora ele lembra que Timóteo, desde a tua infância, ele foi letrado nas Sagradas Escrituras, ele foi advertido, ele foi orientado, ele teve uma vida completamente voltada para a compreensão do que seria a vontade de Deus na vida dele. Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. Significa dizer que você, eu, todos nós devemos, no cumprimento da palavra de Deus, desde cedo, atentar para levar a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, e não terceirizar, e não abrir mão desse ensino. O apóstolo Paulo certamente
Ao dizer isto sobre Timóteo, ele levava em conta aquilo que está escrito em Deuteronômio, que muitas vezes nós recitamos aqui e muitas vezes pregamos. Deuteronômio capítulo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás no umbrais da tua casa e também nas tuas portas. Palavra do Senhor, irmãos. E nós temos a certeza que assim como Lloyd e Eunice não terceirizaram a educação cristã de Timóteo para exercer autoridade espiritual sobre a vida dele, eu, você, todas as mães não podem abrir mão do ensino das Sagradas Escrituras. É sentar e conversar, e inculcar, é falar desse livro, é falar dessa palavra, porque se você não faz isso, ele aprende de outra maneira, ele aprende de outra forma, ele ouvirá e saberá das vãs filosofias que esse mundo ensina, das teorias que negam a Deus, do relativismo religioso que está tomando conta do mundo, e simplesmente da negação da fé, ao contrário do que seja aquilo que o mundo propaga. Você não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos, devemos exercer autoridade espiritual sobre eles, inculcando a palavra de Deus, ensinando acerca de Deus, falando quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Significa dizer que Lloyd e Eunice estavam cumprindo o sacerdócio familiar. E eu quero te fazer uma pergunta, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês estão exercendo autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos, exercendo o sacerdócio familiar, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9? Quantos de nós estamos sentando, conversando, ensinando as sagradas letras, falando da palavra, inculcando no coração, na mente e na vida dos nossos filhos? Talvez se eles estivessem aprendendo conosco, não aprenderia tanto como esse mundo está ensinando lá fora. Por isso fica esse grande desafio para você, para mim e para todos nós. A terceira e última característica dentro desse contexto está exatamente no exercício da autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos, fundamentada no testemunho de vida. Isso mesmo, seria para você e para mim o testemunho de vida. Veja só o que disse Lucas no capítulo 16, no verso 1, falando exatamente sobre Eunice. Presta muita atenção. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Vocês têm ideia do que seria o legado de um pai, principalmente de uma mãe, onde a segunda referência que aparece não de um apóstolo, talvez como testemunha ocular. Lucas ouviu várias informações, e certamente naquela cidade, naquela região, ali estava espalhada que Eunice era uma judia, agora crente, portanto cristão, e essa fama de saber e compreender que ali havia uma mulher de Deus. Essa mulher não aparece em outros lugares na Bíblia, mas aparece como referência. Alguém que ensinava, se preocupava em manter a educação do seu filho. E Eunice, com a tradição cultural que recebeu de Lloyd, da sua avó, não deixou de ensinar Timóteo, o jovem cristão, que tinha a confiança do apóstolo Paulo, que desenvolveu um excelente trabalho pastoral. E ali estava um jovem, onde a sua mãe é lembrada como aquela que certamente ensinou as Sagradas Escrituras, porque havia um testemunho de vida. Imagine para você ser lembrado, conhecido em qualquer lugar nesse mundo,
como aquela pessoa que é crente, aquela que crê em Jesus, que acredita em Deus, que nunca abriu mão da fé e que sempre esteve debruçada na alegria de servir a Deus. E foi dessa maneira que Lucas, exatamente o médico Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos, menciona sobre a família de Timóteo ao descrever como este conheceu o apóstolo Paulo, naquela citação que revela que Eunice era mãe de Timóteo e, por consequência, a sua avó Loide, que eram aquelas que estavam preocupadas com o testemunho de conversão da vida do seu filho, e certamente serve para nós nos dias de hoje, para que conheçamos como igreja que nós precisamos dar o nosso testemunho de vida. Devemos ser para os nossos filhos tão somente como a palavra do Senhor diz, que nós somos luz e precisamos ser luz na nossa casa, precisamos iluminar os nossos, precisamos levá-los à compreensão e conhecimento da palavra de Deus, para de fato viver e vivenciar o que está escrito aqui no livro, quando nós aprendemos em Tiago 1:22, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos seus próprios, do próprio da sua casa, tem negação à fé e é pior do que um descrente. Dá para entender o quanto nós precisamos, como homens e mulheres, e especialmente para você que é mãe, dar o seu testemunho de vida na sua casa, para a vida dos seus filhos, não abrir mão das Sagradas Escrituras, ensinar a palavra de Deus, falar de Jesus, anunciar pela graça de Deus uma fé sem fingimento, e agora com seu testemunho de vida consolidar a educação espiritual do seu filho, exercendo autoridade sobre a vida dele. Certamente você e todas as mulheres que são mães precisam compreender que vocês têm na mão de vocês a alegria de poder saber que Deus concedeu a vocês não só para que vocês gerassem a vida, mas imputou a responsabilidade para que vocês também não abram mão da educação que leva para a vida inteira, como um homem que leva nas suas marcas a dignidade do Evangelho, como foi Timóteo. Você que é mãe, você precisa refletir, nós precisamos refletir como igreja, que essas mulheres, que embora saibamos muitos detalhes, não temos muito a respeito delas na Bíblia, mas temos algo que marcou o sucesso da caminhada cristã delas, que foi certamente serem fiéis e se orgulhar de gerar um filho, manter a educação cristã sobre a vida desse filho, exercendo autoridade espiritual, a ponto de se tornar um grande discípulo do Evangelho. E ali teve como mentor o apóstolo Paulo. O nome de Eunice, queridos, significa vencendo gloriosamente. Já o nome de Loide foi muito usado por grandes companhias de navegação, dando a condição de prosperidade. Isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que uma mãe pode ter é ver seus filhos na presença de Deus, e para isso você precisa exercer a autoridade espiritual, você precisa ensinar uma fé sem fingimento, você precisa crer na prática o que você fala, você precisa praticar o que você diz. Para isso você também precisa ensinar a palavra de Deus, colocar todos os dias a palavra de Deus no coração e na mente dos seus filhos. E por fim, você todos os dias deve dar o seu testemunho de vida. Você deve ser exatamente em casa aquilo que você prega, aquilo que você ensina, ou que muitas vezes você está vivendo na igreja. Que Deus te abençoe, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.